Deus não precisa de tempo para preparar a sua bênção. Deus precisa de tempo para que você seja preparado para viver as suas promessas, porque o nosso Deus é um Deus de promessas, mas o nosso Deus é um Deus de processos. Vamos ler hoje de 1 Samuel 16, a partir do versículo 6. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, eu leio para vocês. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então, nós estamos na era da informação, da tecnologia, onde antigamente para você enviar uma mensagem para alguém era através de uma correspondência que poderia demorar dias, semanas, quem sabe até meses. Eu lembro que eu tenho uma memória na minha cabeça quando nós morávamos nos Estados Unidos e a internet estava começando, ela já existia, mas não era acessível, né, nos lares, nas casas, e minha mãe recebia as cartas físicas lá nos Estados Unidos do programa Mensagens Cantadas. Era o mundo que vivíamos há não muito tempo atrás. Eu não sou mais jovem, mas também não sou idoso, né? Eu era criança, tinha uns 10 anos de idade. Mas hoje o mundo é diferente, o mundo é muito rápido, o mundo é muito veloz. Hoje você manda uma mensagem, se a internet está com algum tipo de falha, a mensagem demora mais de 10 segundos para sair do seu celular ou para chegar na pessoa, a gente já se incomoda. E essa velocidade da sociedade, a velocidade da informação, especialmente nós que moramos numa grande megalópolis que é chamada cidade de São Paulo, que é a maior cidade da América Latina. Dizem que Nova York é a cidade que nunca dorme. Mentira, São Paulo nunca dorme. 2 da manhã Nova York vai dormir. E essa velocidade, essa dinâmica da sociedade nos dias de hoje tem afetado alguns princípios e valores que deveriam, ainda assim, hoje, nos dias de hoje, deveríamos viver por princípios que Deus sempre trabalhou na humanidade, e isso é o tempo. O tempo das coisas está tão curto que hoje nós, e eu me enquadro nisso também, não temos mais paciência para aguardar a nossa avó, a nossa tia fazer aquela macarronada de domingo. Hoje nós temos o termo da geração miojo, onde em 3 minutos você faz algo industrializado e vira um miojinho ali. É a geração miojo, a gente não tem mais paciência para nada, a gente não tira mais tempo para nada. E gente, pelo amor de Deus, eu sou vítima disso tudo, dessa era pós-modernidade da tecnologia, onde nós somos ansiosos. Essa semana mesmo eu estava orando e declarando pelo poder da palavra de Deus aquilo que a própria Bíblia nos diz: não andem ansiosos por coisa alguma, porque é muito fácil entrar na ansiedade. Hoje, pessoas com 20 e poucos anos de idade já querem ser os CEOs das empresas. Basta você entrar numa rede social profissional aí que você acha que você é horrível. Porque todo mundo já é CEO, o cara é CEO de uma empresa que tem só um CNPJ e não tem nenhum espaço físico. Por quê? Porque a ansiedade tomou conta, a impaciência, os hábitos de vida, isso afeta as nossas relações, afeta os nossos relacionamentos, afeta a nossa carreira. A pessoa fica lá, já trocou de 12 igrejas, porque em 6 meses já não é mais líder daquela igreja. Gente, nós estamos nos matando com a velocidade, com a ansiedade, porque nós não respeitamos mais o tempo e os processos. Mas eu queria falar para vocês que o nosso Deus é um Deus poderoso, onisciente, onipresente. Ele é um Deus de promessas, mas o nosso Deus é um Deus de processos. Eu já falei isso aqui algumas vezes em diversos sermões que eu preguei. O que separa os meninos dos homens é o tempo, é o processo entre a promessa e o cumprimento. Quais são os processos que você tem vivido hoje? O que você tem aguardado a Deus por tanto tempo e parece que Deus se esqueceu de você, ou pior, da sua própria palavra? Deixa eu te falar que isso é uma impossibilidade.
A própria Bíblia nos diz que Deus, Ele é zeloso da sua palavra, Ele zela pela sua palavra para que ela se cumpra. Não é homem para mentir, não é filho de homem para se arrepender. Se Deus deu uma palavra sobre a sua vida, se Deus tem uma promessa para você, eu quero te tranquilizar aqui essa noite, que essa promessa vai se cumprir. Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Exalta o nome do Senhor, porque toda palavra que sai da sua boca é frutífera e não voltará a Deus vazia. E por que é importante nós entendermos qual que é a dinâmica da nossa sociedade hoje no século 21? Porque não era dessa forma há milhares de anos atrás, na época que Samuel, em cima do texto que lemos, foi chamado pelo próprio Deus para ungir Davi. Ainda um menino, um adolescente, quem sabe entre a sua adolescência ou juventude. Nós não sabemos exatamente quantos anos Davi tinha, quem sabe 15, quem sabe 13, quem sabe 16, 17. Mas não era muito diferente disso, ele ainda era um menino. Recentemente tivemos aí a explosão midiática do missionário Miguel Oliveira. Não vou entrar nos méritos da questão aqui, isso é um assunto para outra hora e para outra plataforma. Mas pensa que o Miguel Oliveira tem 15 anos de idade. Imagina Davi com 15 anos de idade sendo ungido o próximo rei de Israel. O líder mor, tivemos recentemente agora a eleição do Trump. Imagina o Miguel Oliveira lá como presidente dos Estados Unidos, o homem mais poderoso dessa terra. É autoridade terrena, obviamente, estou falando. Então Deus teria que ser um pouco louco, vamos dizer assim, se Davi fosse sido colocado no trono no dia que ele foi ungido. Então, como é que foi o contexto da época? Saul, que foi o rei que o povo escolheu, né? Deus queria ser o rei desse povo. Deus não queria que Israel e a nação de Israel fossem como as outras nações, mas o povo começou a clamar: nós queremos um rei terreno. Tudo bem, nós temos o Deus, né, nos céus, mas ele é invisível, queremos um rei terreno. E Deus falou: tá bom, eu vou permitir vocês terem um rei terreno, e foi o rei Saul. Mas aí Saul, ele se afasta de Deus. A palavra de Deus relata que ele começou a fazer aquilo que Deus se desagradava. Saul foi como tantos homens e mulheres que começaram bem, mas terminaram muito mal. Chegou no final do reinado de Saul, ele já tinha perdido a sua visão espiritual, ele já tinha perdido o seu temor a Deus, ele já estava fazendo aquilo que era desagradável a Deus, e o povo sofreu por conta disso. E é nesse momento que nós temos 1 Samuel 16. Deus chega para Samuel e fala: levanta-te, você vai ungir o próximo rei de Israel, porque esse Saul eu já o rejeitei e eu já escolhi o novo líder do povo. Mas aí nós temos essa passagem, um relato que eu já preguei diversas vezes, eu nem queria entrar muito no detalhe disso. A própria forma como Davi foi ungido é algo que já nos comunica muita coisa no século 21. No século das redes sociais, no século das aparências, no século do julgamento. Passa todos os irmãos, e obviamente até mesmo o próprio pai de Davi, Jessé, ele fala: não, tem que ser esse filho mais velho aqui, ele é grande, esbelto, forte, um guerreiro, com certeza é ele. Deus fala: não é ele. Aí chegam os irmãos do meio: não, esse aqui é razoável, é bonito, forte. Não é ele. Não, vocês não entenderam. Enquanto vocês aí no mundo estão julgando pela aparência, eu estou julgando o coração. Porque o nosso Deus é um Deus que se importa com o coração, com a alma e com o espírito. Aquilo que é visível ao exterior é secundário. Não estou falando que é irrelevante, mas é muito menos importante. Estava conversando aqui antes de subir aqui no púlpito. Quantas pessoas não têm a estrutura, não têm um coração bem intencionado, não são como Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, que podem ter qualquer tipo de exposição ou qualquer tipo de plataforma, porque os seus corações são fábricas de ídolos. E Deus não dá asa para cobra. Deus não vai deixar pessoas que não têm o seu coração alinhado com o coração de Deus se autodestruírem na idolatria. Então Samuel chega lá, Deus fala: olha Samuel, vai lá na casa de Jessé, eu escolhi um dos seus filhos para que você unja como o próximo rei de Israel. Aí passa, o próprio pai fala: não, esse aqui é alto, esbelto, esse aqui é inteligente, esse aqui é forte. Não é nenhum desses, eu estou olhando para o critério do coração. E aí chega Davi, o menor da casa, o
mais improvável, o esquecido no campo. Meus irmãos, sabe uma das belezas da divindade do nosso Deus que servimos? É porque o nosso Deus é o Deus dos improváveis. O nosso Deus é o Deus que vê e enxerga a qualidade, a formosura do coração de Davi no momento que ele está esquecido lá no campo. O nosso Deus é um Deus dos improváveis, de pessoas que não têm nem nome e sobrenome. O nosso Deus é o Deus dos improváveis, de pessoas que não têm uma conta bancária muito abundante. Eu queria declarar para você aqui essa noite que eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem chorado, você tem choramingado, você tem angustiado, mas o nosso Deus é um Deus dos improváveis. Deus está olhando para o seu coração, Deus está vendo as suas lágrimas, Deus está vendo você sendo esquecido, Deus está vendo você no lugar de desonra, e quem sabe hoje é um dia de Deus trazer você para o lugar de honra, para o lugar de destaque, conforme o coração que você tem diante dele. A nossa análise, nossa autoanálise, aquilo que compete a nós é aonde está o nosso coração. Porque isso no céu é muito mais valioso do que qualquer conta bancária milionária. Como está seu coração diante de Deus aqui essa noite? Quais são as intenções do seu coração? Porque nós sabemos, conforme a própria palavra nos diz, que todos nós nos achegamos a Deus como nus. Não tem como esconder nada de Deus. Nós não conseguimos ser desonestos com Deus, porque Deus enxerga lá na profundeza das nossas almas. Samuel passa por todos os irmãos de Davi. Não é nenhum desses, Jessé. Tem mais algum? Ah, tem sim. Tem o caçula lá, o pastor de ovelha, tem certeza? Chama ele lá. Aí chega Davi. Deus fala: olha, Samuel, é esse. Eu escolhi ele. Pega o chifre de azeite, derrama sobre a sua cabeça. Daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Mediante a postura do seu coração, a intenção, os propósitos de Deus, o chamado, as promessas, nós temos o privilégio aqui essa noite de carregar o Espírito Santo do Senhor. O maior presente que você pode receber não é um relógio de ouro. O maior presente que você pode receber não é qualquer coisa material aqui que a traça pode correr e o ladrão pode roubar, mas é o Espírito Santo do Senhor habitar na sua vida. Exalta o nome de Jesus, porque Jesus conquistou a maior vitória para que eu e você pudéssemos carregar o Espírito Santo do Senhor. Mas aí, já fazendo esse link com o contexto que eu trouxe para vocês, de como que a sociedade, a dinâmica pela qual nós nos relacionamos hoje, a velocidade da informação, a ansiedade que tem tomado conta, nós não temos mais tempo para nada, nós não esperamos aquela macarronada que vai ser muito mais saborosa que o miojo. O que aconteceu no dia seguinte? O que aconteceu? Vamos dizer que, eu não sei que dia que foi isso aqui, se foi num domingo, se foi num sábado, não sei, mas vamos dizer que isso aqui foi no domingo. Eu preguei uma mensagem 2 semanas atrás, na segunda-feira de manhã, né, que diferencia os emocionados dos cristãos genuínos, né, aqueles que vão no sábado, no domingo, nas conferências, nos cultos, sente a presença de Deus, chega na segunda-feira e já desviou de novo. Enfim, é outro sermão, tá lá no YouTube. Mas vamos dizer que Davi foi ungido num domingo. O que aconteceu na segunda-feira? O que aconteceu no próximo dia? Bom, se considerarmos o contexto pelo qual nós vivemos hoje, a dinâmica da nossa sociedade, no tempo presente, segunda-feira a gente está esboçando qual que vai ser o terno que a gente vai usar na cerimônia inaugural da posse, né? Do próximo rei de Israel, qual que é a coroa que eu vou usar, quantos quilates de ouro vai ter. Não aconteceu nada disso. Choque de realidade. No próximo dia, Davi volta para o campo para pastorear ovelhas. O próximo rei de Israel, ungido.
O Espírito Santo se apossou de Davi, ele estava ali cheio da presença de Deus. Saul já havia sido rejeitado, mas o que aconteceu no próximo dia? Nada. Tem gente aqui que recebeu uma promessa faz 2 semanas e já desistiu de esperar. Tem gente aqui que foi ungido pelo Senhor faz 3 meses e já não aguenta mais. Ah, não, porque meu líder não tem mais visão. Não, porque eu não preciso mais me submeter. Deus já me ungiu, já tem uma palavra sobre a minha vida. Meu irmão, você está vivendo na geração miojo, porque Davi, no próximo dia, depois de receber o azeite, a unção do próprio Senhor, ser completamente cheio do Espírito Santo, ele voltou a ser um bom mordomo, cuidando de ovelhas. Aleluia. Porque o nosso Deus é um Deus de promessas, mas o nosso Deus é um Deus de processos. Eu já falei isso aqui algumas vezes, mas é sempre bom lembrar que essa demora, quem sabe que muitos estão aqui vivendo, esse tempo que parece que Deus não vai cumprir a sua promessa, não é que Deus está caprichando não, isso é jargão pentecostês. Deus não precisa de tempo para caprichar em nada. Criou os céus e a terra mediante o poder da sua palavra, em 6 dias fez o universo inteiro e no 7º descansou. Deus não precisa de tempo para preparar a sua bênção. Deus precisa de tempo para que você seja preparado para viver as suas promessas. Toma posse das promessas de Deus sobre a sua vida, porque Ele é fiel para cumprir o que Ele diz. Aleluia. Volta a pastorear ovelhas e começa ali o processo.